Ó, o Mano a Mano de hoje é de clássico, tá? Clássico carioca que acontece no final de semana pelo Brasileirão, Flamengo e Botafogo. Dois bons times dos últimos anos, das últimas temporadas, ganhando o Brasileiro, ganhando o Libertadores. Enfim, bota frente a frente aí pra ver neste Brasileirão, neste momento, quem leva melhor. Lá vem dor de cabeça, né? Vamos começar, ô Vitor Sérgio, com os goleiros, Rossi ou John? Aí, olha ele aí. Olha ele aí. Rossi. Que é isso, hein? Chegou o momento. Chegou o momento. Rossi ou Rossi. John? Acho que no momento, pra ser justo, o Rossi, né, estabilizou, tem feito alguns grandes jogos até. Nossa Senhora. Grandes jogos. Eu acho que Que diz nos muito últimos... mais sobre no o Flamengo brasileiro, que sobre no ele. brasileiro, ele é o segundo melhor jogador do Flamengo, só perde pro Arrascaeta. Perfeito. Que, por sinal, que início de brasileiro, viu, do Arrasca. Arrasca. Rossi. Reclama aí agora, você. Está aí. Reclama, fala do Rossi agora. E sempre lembrando, quem vota aqui sou eu. Você dá ataque daí, não vai mudar meu voto. Eu vou continuar votando enquanto eu achar que deva, só isso. Como agora achei Mas que eles deva. agora estão achando que a gente votou no Rossi por causa desse momento de saco. Pressão. Pior que não. Pressão. Pior que não. Definitivamente não. É o Wesley ou o Vitinho? Foi isso, a grande pressão Murphy? da nossa vida foi um voto no mano a mano, a gente tá com a vida mole, viu? Tá mesmo. Pelo amor de Deus. O Wesley ou o Vitinho? Não temos do que reclamar. Assim, é que o momento o Wesley caiu nos últimos, sei lá, o último mês do Wesley é um pouco complicado, né? Pegar os últimos 5 jogos dele aí, uns 4 ele não jogou muita coisa não. Mas mesmo assim o Wesley, eu acho que em comparação ao Vitinho, ele tem bem mais gordura. E foi o melhor lateral direito do Brasil na temporada passada. E neste momento ainda é um selecionável, né? Tô curioso para ver o que o Ancelotti vai fazer, mas... A gente tá curioso pra ver o que o Ancelotti vai fazer em tudo, no caso. Mas mais ou menos, tem umas coisas que eu acho que é mais tranquilo. Mas Deve ter gente, inclusive. inclusive, Estou bem na dúvida. deve ter gente, inclusive, esperando, curioso para saber o que o Ancelotti vai fazer em termos de moradia. Se ele vai Isso. morar aqui ou ali, né? Não, já teve Tudo ele curiosidade. tem muita cara do Leblon, né, o Ancelotti. Uma Será? cafeteria, porra, absurdo. O Andando no final de Ancelotti não tem a tarde. pegada de barra, não. Mas tem, eu acho que ele vai tem. morar na Barra. Vai? Pô, mas aí deram o brief errado aí pro Ancelotti. Não, gente, mas é porque provavelmente ele queira um condomínio todo Que isso? luxuoso, nananá. Pô, Isso não tem na Zona o Sul, no Ancelotti geral tem do Rio a que eu cara lembre. da Lagoa Rodrigo de Freitas. Perfeito. Pelo amor de Deus. Ele e a Bom mulher lugar. dele andando de manhã ali, 8 da manhã de bike. Coisa Se a mulher fantástica. dele vier, né? Se a Não mulher sei. dele vier. Bom lugar, mas E eu tô curioso também longe pra- da Barra, que é o trabalho dele. Não dá. Ah, mas é tranquilo. O Não. horário é contra fluxo, o horário de trabalho dele. Ele pode fazer home office também, né? Isso aí. O Wesley ou o Tô curioso Vitinho? pra ver o Ancelotti no Altas Horas, né? Eu Vai vi ser isso. maravilhoso. Cara, eu acho que o Ancelotti, ó, o Wesley deu uma caída assim do nível fantástico que ele tava. Mas o... Vocês já pararam pra pensar no Paraná e abraça pro Isso que Ancelotti? eu pensei nisso hoje. Agora, nesse momento. Alguém falar pra ele, cara, quando chegar o seu Osiris, que é um amor de pessoa, cara, o seu Osiris, tive com ele na Copa, que pessoa fenomenal, todo mundo trata todo mundo muito bem, todo mundo trata o seu Osiris muito bem também, mas eu fiquei imaginando alguém brifar o Ancelotti e falar, ó, vai vir o seu Osiris, gente boa, mas ele vai falar pro senhor Paraná lhe E a abraça. tradução disso? Ué, o Paraná lhe abraça. Italiano. Não, mas Não é sei como eu maravilhoso, É pô. que eu acho que o Ancelotti não precisa de tradução pra quase nada de português, Também sabia? acho. Pode E ser. tanto que ele já tem com brasileiro, já deve falar. Vai no portunhol ali. O espanhol dele já é quase italiano e a gente entende. E eu tô curioso pra ver a japonesinha também. Ancelotti aqui, mano, vai ser maravilhoso demais. Ele não vai entender nada. Aqui o Mi, né? É. Wesley ou o Vitinho? Então, eu acho que o Wesley caiu um pouco de produção do nível que ele estava, mas acho que ele ainda é melhor que se eu tivesse uma vaga só, ainda confiaria no Wesley, o Vitinho, que também está subindo de produção, fez gol recentemente, mas eu ainda iria de Wesley. Léo Ortiz ou Jair, Vez? O Jair tá bem também, mas eu vou de Léo Ortiz, que hoje é um dos principais, se não o principal zagueiro brasileiro em atividade aqui, né? Você vai com o Léo Ortiz também? Léo ou- Ortiz, ele eu acho que um que fica numa situação um pouco periclitante ali com a chegada do Carleto. Para a seleção. De não ser observado. Ou de ser Então observado. você acha que vai mas ter com menos gente sendo chamada do futebol brasileiro pelo Carleto? eu acho que tem uns ali, acho que Gerson, Wesley, essas posições que são carentes, e o Gerson hoje é um titular, tem um relatório que vai ser entregue ao Ancelotti, é muito bom do Gerson. O do Wesley acho que é bom também. O do Léo Ortiz, ele não entrou bem quando teve a chance, e eu acho que é um lugar muito concorrido com os zagueiros europeus, brasileiros que atuam lá, muito bons. Ainda mais que daqui para lá vai ter a recuperação do Militão, daqui a pouco volta o Gabriel Magalhães, Marquinhos, esses três imagino que sejam garantidos. E tem um monte lá também na frente, eu acho que o Léo Ortiz pode se preocupar. Boa. Léo Pereira ou David Ricardo? Léo Pereira. Ai.
Léo Pereira? É Léo? O Barbosa dupla. tá machucado, né? E acho que se fosse com o Barbosa, eu votaria no Barbosa, mas com o David Ricardo eu vou de Léo Pereira. Léo Pereira. Alex Telles ou Alexandro? Boa briga. Boa briga, né? Talvez dois que estejam felizes com a chegada do Ancelotti, né? Porque a lateral esquerda não tem dono e os dois, pela bagagem europeia, apesar de estarem aqui, o Ancelotti com certeza conhece. Eu acho que Carlos Augusto é um que pode também, voltar a ser bem observado. Mas nessa daí o Alex Telles, meio instável em 2024, fez um golaço contra quem? Contra o Inter. Mas só teve golaço também no jogo. Eu iria de Alexandre. Alexandre. Acho mais jogador. E você acha o Alexandre mais jogador ainda que o Carlos Augusto? O Carlos Augusto? Pensando em convocação? Não sei. Tá. Acho que eu iria de Carlos Augusto. Tá. Apesar de eu achar o Alexandre mais habilidoso, talvez. Mas acho que o Carlos Augusto vive uma fase competitiva mais forte. Alexandre ou Alex Telles? Pois o Alex Telles acho que chegou bem no ano passado, se adaptou muito rápido nesse retorno, foi bem importante ali nas conquistas do Botafogo. Olhando para agora, para o momento e para a questão de equilíbrio, que eu acho que oscila menos, eu vou de Alexandre. Mas eu acho o Alex Telles mais talentoso, talvez, com a bola, né? Mas no geral, o Alexandre acho que cumpre melhor as funções. E você convocaria quem? Carlos Augusto ou Alexandre? Eu convocaria os dois e deixaria o Alex Telles fora. Fora. Eu iria de Carlos Augusto e Alexandre. Eu acho que pode. Bem. E o Carlos Augusto se mostrou uma ótima opção de marcação também, né? Uma disputa boa com o Di Marco lá na Inter. Muito que bem. Não duvido, inclusive, que o Carlos Augusto, de repente, pinte titular na final, não. Aí eu já acho mais difícil. Acho que ele pode entrar no jogo, mas acho que não vai ser titular. Everton Araújo ou Gregory? Começaremos no meio campo como? Aí é Gregory, né? Aí acho que não tem muito ponto de correr. O Everton Araújo tem momentos bons, mas nem é um titular contra um dos, talvez, volantes mais dinâmicos aí que a gente tem no futebol brasileiro. O menino Gregório joga bola, né? Joga bola. Ave Maria, Gregory, que é isso. Gosto muito. Então, Gregory vem titular do Botafogo, é o primeiro que toma a volta no Botafogo. De La Cruz ou Marlon Freitas? Rapaz... Quero Cara, ver. o De La Cruz, eu acho ele mais jogador. Mas eu acho que o momento do Marlon Freitas é melhor. Eu acho o De La Cruz mais jogador, mas o Marlon Freitas vem de 2 lançamentos maravilhosos. Acho que Marlon Freitas é um jogador muito importante, impacta muito, como eu acho que o De La Cruz ainda não impactou no Flamengo. Eu vou de Marlon Freitas. E aí, Morfigotti? Eu acho o Marlon Freitas mais imprescindível ao Botafogo do que o De La Cruz é pro Flamengo. São jogadores de características diferentes, né? Um é um condutor de bola, um cara que preenche muito o meio ali e tal. O Marlon Freitas é um passador, para mim, melhor que o De La Cruz. Talvez um coordenador de meio campo melhor do que o De La Cruz. O De La Cruz é um operário. E eu acho que aqui a gente deturpou muito o que seria o De La Cruz. Eu não sei se o torcedor do Flamengo esperou um cara que ia atacar a área toda hora, que ia meter gol. Não, o De La Cruz não é esse jogador aí. E acho, inclusive, que assim, atingiu o teto dele, cara, no Flamengo. Não sei se vai ser muito mais do que isso, não. Talvez, no geral, eu ache ele mais jogador que o Marlon Freitas, mas no momento eu acho que o Marlon é mais importante pro Botafogo do que o De La Cruz é pro Flamengo. Aqui, né, Arrascaeta ou Jefinho. Aí, como Arrascaeta, acho que nesse momento não vai perder pra ninguém. É o melhor jogador do futebol brasileiro? Eu acho Atuando que no futebol brasileiro, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e talvez seja o melhor jogador, o momento é dele, aí, o Power Ranking. Ele tá absurdo, pô, decidindo quase todos os jogos. Impressionante. Você diria que ele é o melhor jogador do futebol, atuando no futebol brasileiro? Acho que tá nessa No início do brasileiro, né? nesse debate aí. Tá nesse debate. Até porque o Palmeiras, que é o líder, tem muitos jogadores se destacando, mas acho que não tem nenhum nome só, né? Você tem o Estevão bem, você tem Felipe Anderson crescendo, você tem, enfim, e Vitor Roque crescendo. Mas eu acho que é isso, né? Até não à toa é líder de gols e é um dos principais de assistência, né? Então vence o Jefinho, né? Acho que nem a mãe do Jefinho votaria no Jefinho nessa disputa. Ah, mãe volta. Minha mãe acha que eu sou um cara lindo e o melhor comentarista do Brasil, então... Michael ou Cuiabana? Michael Cuiabano, cara... Assim, eu tenho muitas ressalvas ao Michael, né? Acho que até foi importante ali no jogo passado contra o Bahia, mas enfim. Agora, o Michael é da posição, o Cuiabano tá jogando numa outra faixa. Eu vou votar no Michael porque prevalecendo aí, porque ele é da posição e normalmente quando alguém tá improvisado ou fora da posição, eu voto em quem é coisa. Mas Ou da posição.
não gosto muito não. Se eu pudesse, eu não votaria nesse duelo. Não faça aí. Não votaria. Não. O Cuiabano vem de Não faça um belo gol contra Um belo o gol. Inter. Alguns, né? Ele fez dois, né? Ele fez o gol da vitória lá contra o Carabobo e fez o gol contra o Inter. Um golaço, E tá inclusive. virando meio xodózinho da torcida. Acho até que tá cumprindo bem o papel ali e tal. Cara, assim, eu entendo que é uma improvisação. O Cuiabano, inclusive, tem uma lenda de que ele marca mal. Eu não acho que seja verdade. Ano passado ele fez bons jogos defensivos, inclusive contra o Palmeiras. Ele teve duelos muito bons com o Estevão ali, levando a melhor em várias vezes, tendo cobertura, né, do Barbosa ali em vários momentos. Cara, eu vou votar no Cuiabano. Falando de momento, executando o que ele tem para fazer, eu acho que nesse momento tem menos ressalvas a ele do que ao Michael. Eu vou decidir pelo Michael aqui. Eu acho que o Michael é mais desequilibrante que o... Acho que nesse momento ele tem Cuiabano. desequilibrado a paciência do torcedor do Flamengo. Mas também para 8 e para 80, né? A paciência, Sim. ela é perdida muito rapidamente pelo torcedor. E também é recuperada com É um gol. recuperada com um gol, é isso. Um clássico, então. Lembrando que a gente está gravando aqui esse programa antes do Flamengo entrar em campo e o Botafogo também, pela Liberta, tá? Então, daqui a pouco alguém se machuca. Teve algum programa aí que a gente gravou esses dias que o cara se machucou no dia que a gente estava gravando. A notícia saiu de tarde, eu acho, no dia que a gente estava gravando. Então, Lembrando só que para alertar a todos. Esse clássico pode ser com os dois eliminados da Libertadores, né? O que seria uma coisa meio broxante, né? Verdade. O Flamengo, matematicamente, também? Sim. Sim. Se perder? Se o Flamengo perder, tá fora. Bueno. Luiz Araújo ou Arthur, Formiguito? Cara, um é mais titular que o outro, né? Mas eu acho que toda vez que entra, o Luiz Araújo gera... Eu acho ele um jogador mais constante que o Arthur. E talvez melhor, no geral mesmo. Então é Luiz Araújo. Luiz Araújo. Você, ô Vitor Sérgio? O Arthur vem melhorando, né? Um jogador que demorou um pouquinho, mas acho que ainda, se eu tivesse uma vaga só, eu escalaria o Luiz Araújo, que toda vez que entra também produz bastante, não é titular ali por uma questão, talvez, de hierarquia, de pensamento do que quer o Felipe Luiz, mas eu, se tivesse uma vaga só, escalaria Luiz Araújo. Luiz Araújo. Vamos ver aqui, Pedro ou Igor Jesus? Eu acho que, no geral, não tem muita briga, mas, de repente, no momento... Eu acho os dois muito bom para aquilo que se propõe, né? Sim. O Igor Jesus é um cara que gera jogo o tempo todo no Botafogo, às vezes até mais do que o time consegue acompanhar. Sofre um pouquinho por causa disso, viveu uma seca de gols absurda aí recentemente, agora até tem 10 gols nos últimos 4 gols nos últimos 10 jogos, mas se eu tivesse uma vaga só, escalaria o Pedro, mesmo o Pedro ainda voltando aos poucos, né? Escalaria o Pedro, porque para mim é mais jogador. Vai com o Pedro também? Tem o pé lá, né? Cara, um dia a gente vai ter que fazer isso. Dividir as prateleiras de gênio, craque, Não, se for fazer, eu não vou fazer, tá? Não vou entrar na maluquice do Formiga, não. Bota só ele. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não, meu amigo. Eu fui provocado e só fiz responder. Entendi. Não mas é porque realmente... bom, enfim, não vou nem falar. Felipe Luiz ou Renato Paiva? Poupa tempo pra mim. Pra você também? Pra mim também. Não é poupar tempo, mas porque eu acho que o Felipe Luiz tem muitas coisas a melhorar, mas o voto é O nele. Renato também. Renato, que um tem muito a melhorar, porque ele, com as dores do crescimento na profissão, o outro tem que melhorar, talvez... Um tem muito a experienciar. Exatamente. Um tem muitos a aprender e o outro tem muito a melhorar. Mas se eu tivesse só eu iria de... De repente, esse seja um bom ponto, inclusive, no voto, né? Um tem a aprender, o outro tem a melhorar. Que são coisas distintas neste caso. 9-2 pro Flamengo. Olha aí, agora... 10-2 contando o treinador. Rapaz. Só Gregory e Marlon Freitas venceram do lado do Botafogo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Gregory, Marlon Freitas, Arrascaeta, Michael, Luiz Araújo, Pedro, treinados por Felipe Luiz. Isso diz quanto vai ser o jogo? Não diz. Quem sabe diga. Não sei. Vamos esperar o jogo acontecer e depois vocês voltam aqui nos Geralmente comentários. o 9-2 não termina bem, não. Pra quem ganhou, né? Mentira! Geralmente... Já teve um 9-2 que virou 8-2. Que virou 8-2. Não teve, mas é que a gente se apega a isso, né? Geralmente, então, termina bem pra quem faz o 9, mas acontece. Tchau, beijo.